Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos começando mais um episódio do nosso Play na Lição. Nosso episódio de número 8, da Vida no Reino. Hoje nós estamos aqui com um convidado muito especial. Nós, mais uma vez eu digo isso, que a gente convida nossos amigos aqui para comentar sobre o reino de Deus, pessoas que sabem muito mais que nós três aqui, né? Pessoas Verdade. Que poderão nos contribuir muito, mas muito mais do que meros mortais aqui, como eu, o Joe e o Lucas. Então, eu sou o Michel, já me apresento, sempre fazemos essa apresentação. Eu gostaria que o Joe desse um alô aí pra galera e a gente pode seguir se apresentando. Pra seguir a apresentação. E aí, galera, como é que vocês estão? Vai ser legal estar contigo com vocês aí durante esse episódio. Agora, por favor, se apresente aí pra galera. Você visitante. Faça uma descrição de quem você é. Rapaziada, é um prazer gigantesco estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É para eu dizer quem sou eu? Sim. Bom, eu sou o Júnior, trabalho com a música aqui na Igreja Central de Cascavel. Sou formado em música. O que mais? Sou pai da Sofia, casado com a Carol. Fazer aquelas perguntas difíceis, né? Quem você é? Quem você é? Eu tô tentando descobrir. Às vezes dá umas decepção. Às vezes dá um chute na tela azul. Na mente. Mas isso aí, pessoal. Repetindo, é um prazer enorme aí. Eu gostaria que, antes de iniciar mesmo o tema, que vocês nos seguissem nas nossas redes sociais, @playnalição, onde você procurar, nós estaremos lá. Também estamos disponíveis nas mais diversas plataformas de podcasts. Pode nos procurar, seja nessa plataforma que você neste momento está nos escutando, ou seja no YouTube, ou enfim, em outros meios. E antes de mais nada, eu vou fazer uma coisa que nós sempre comentamos nos bastidores, mas esquecemos nos outros episódios, que é parabenizar a nossa produção técnica, que é especial, quem quiser vir aqui ver como que é a produção, quem já teve o prazer de participar, como o Júnior está participando hoje, como o Kleber participou, como o Charles participou em outro episódio, a gente fica muito feliz de encontrar uma pessoa tão comprometida como é o Léo. Porque é só vendo como que é todo esse trâmite aqui para começar a gravar, testar microfone. Então, não sei se a gente pode fazer uma salva de palmas de uma palma só, em homenagem ao Léo. Vai, 1, 2, 3 e... Muito bom, Léo, você é o cara. Muito obrigado por você ser tão comprometido e realmente estar engajado com a causa. A gente precisava de mais uns 5 Léo, né? Exatamente, porque é muito especial a gente encontrar pessoas que estão engajadas com a causa, que é engrandecer o reino de Deus, não engrandecer o nosso eu, mas sim engrandecer o reino de Deus. Então, dito isso, eu passo a bola para o Joe para que ele possa ler o verso do nosso episódio número 8. O verso dessa semana está lá em Mateus 25:40, que diz assim, na versão NVT. E o rei dirá, eu lhes digo a verdade, quando fizerem isso, ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Esse trecho ele é muito legal, e aqui eu começo sem falar exato. Ele é muito legal porque ele conclui de um pensamento. Joe, lê ali, por favor, o verso 37, 38 e 39. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos doente ou na prisão e o visitamos? E aí, então, ele faz essa afirmação que a gente deu no começo aí, que quando a gente ajudou os pequeninos, a gente estava ajudando o próprio Cristo. Isso é muito interessante, porque como a gente já vem conversando, especialmente a gente falou isso na semana passada, a relação que Cristo tem com a humanidade é uma relação muito próxima. Se você parar para pensar, ele assumiu a nossa natureza, ele não se tornou pecador, mas assumiu a nossa natureza, morreu no nosso lugar. Então ele sabe quais são as nossas reais dificuldades, as nossas reais necessidades. Na semana passada até eu não sei, acho que foram os dois, tanto o Joe quanto o Michel, eles comentaram alguma coisa relacionada à vivência de Cristo, a como Cristo desde o começo já sofreu, tendo que ser um refugiado. O Michel até comentou em relação ao julgamento de Cristo, uma parada que foi muito errada. Então Cristo, sabendo como é ser um ser humano.
Exato. Então, Cristo, ele conhecendo o ser humano, sabendo das nossas falhas, ele ainda assim decidiu nos amar, nos dar uma nova oportunidade. E esse texto diz isso, que a gente, quando a gente se conecta com Cristo, quando a gente permite que esse amor de Cristo ele nos atinja, a gente precisa ser bênção aos outros. Não existe a história de, o amor de Cristo me alcançou e beleza, eu vou sentar e esquentar banco. Não. A lógica bíblica é, assim como Cristo ama as pessoas, incluindo a mim, quando eu sou alcançado por esse amor, eu preciso também amar as pessoas. É um amor que ele preenche o meu coração, ele transborda do meu coração e alcança as outras pessoas. E é sobre isso que fala o nosso texto inicial. Ele basicamente mostra que a vida de Cristo e os seus ensinos, que é o que a gente vai conversar nesse episódio de hoje, eles estavam bem alinhados. Jesus não era aquele só que fazia algo diferente, ele ensinava algo e nos chamava os discípulos, os seus seguidores, nos chama hoje, em pleno século XXI, para que a gente repita transborde esse mesmo amor aos outros. É legal que o tema da semana passada, né, o reino invertido, o maior de todos, o rei do reino, ele vem e se faz homem para ensinar como é ser um servo, né? Exato. Eu falei exato. Enfim, foi o exato. Eu estava lendo esse verso e refletindo comigo, né, durante a semana ao estudar a lição. Aí pensei quanto é difícil fazer isso genuinamente, porque às vezes a gente ajuda o próximo de maneira egoísta. Por exemplo, vou falar por mim. Eu costumo dar alguma coisa para alguém quando aquilo está me sobrando. Eu não quero mais, está me atrapalhando aqui, então está aqui para você. Tá, mas e quando alguém estiver precisando de algo que eu tenha que tirar de mim, de algo que talvez vá fazer falta para mim? E muitas vezes a gente é colocado nessas situações. Né? E eu acho que essa é a maior dificuldade, o se doar, o ser genuíno. Uma vez eu escutei uma mensagem de um pregador, ele falava assim, por que a gente pega as coisas mais ruins para doar? Por exemplo, um tênis que já está usado há anos, por que a gente não vai lá numa loja e compra com o nosso dinheiro um tênis que você compraria para si, para dar para o outro? Né? Inclusive, esses dias eu dei um tênis para um catador de papel, que era um tênis que eu já não usava mais, que estava me sobrando. Daí, refletindo nesse verso, eu me achei um pouco egoísta. Eu podia ter ido lá comprar o tênis pro cara. Eu dei algo que para mim era lixo. Toda a natureza humana, na verdade, é egoísta, né? E a gente agindo desse jeito, a gente age como natural humano. Exato. Exato. Na verdade, tem uma frase que para mim resume bastante a nossa vivência como ser humano aqui nessa terra, né? Abre aspas, tudo é vaidade, fecha aspas, tudo é vaidade. Se pensar os mais diversos atos na nossa história como humanidade é regado de vaidade. Seja na questão bélica que envolve países brigando, que culminou com a Primeira e Segunda Guerra Mundial, seja no mínimo ato de não dar algo do melhor para uma pessoa que está precisando e sim dar o nosso pior, envolve um pouco de vaidade, mas que não que dar o tênis ali esteja errado, totalmente errado, tem que dar o melhor, não, mas assim, procurar fazer com sinceridade os nossos atos de ajudar o terceiro, ajudar o próximo, mas de uma maneira que a gente possa fazer o melhor, possa dar o melhor de si, sabe? Até porque a gente está fazendo isso para Cristo, né? Nessa passagem. E falando nessa questão de vaidade, a gente vê muitas pessoas por aí fazendo ações eu tô ajudando, deixa eu tirar uma foto e mostrar para todo mundo. Velho. Isso O que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Mas o que uma mão faz, o Instagram e o Facebook tem que ficar sabendo. Particularmente eu não gosto. Pro pessoal ver que eu sou bom. Autopromoção, né? Entendeu? Autopromoção é uma praga, né? Se você parar para pensar. Né? De repente a gente pode até fazer uma sopada aí pros moradores, tem que ir lá filmar. Sim. Senão não vai ter graça. Essa necessidade de ser visto, de ser... eu fiz um negócio bom, eu preciso que as outras pessoas venham. Na verdade, o que é bom tem que ser compartilhado, isso é fato. Mas eu tenho um pouco de dificuldade em entender alguém que eu fiz, eu vou postar no meu Insta, eu não vou postar na minha timeline, porque não posso fazer isso, né? Tem que ser um negócio para Jesus. Então eu vou postar no meu story só. E aí, eu tenho uma dificuldade de entender gente que faz por isso, sabe? Se você fez, ninguém reparou, cara, louvado seja o nome de Deus por isso. O importante não é que os outros reparem. O importante é que você faça o que é certo, pelos motivos certos, mas que você coloque isso em prática, mesmo que ninguém veja. E isso é interessante, se você parar para pensar, essa necessidade de aceitação, essa necessidade de ser visto, de ser aplaudido,
Cara, isso é muito errado, porque se você olhar, nem mesmo Cristo trabalhou assim. Quando Jesus ele veio, havia um conceito. Jesus ele veio como Messias. A palavra Messias, a palavra Cristo é a mesma. Vem só de idiomas diferentes. Quando Jesus veio, era esperado o Messias. Assim como até hoje os judeus o esperam. Por que eles não conseguiram identificar Jesus como sendo Messias? Porque eles não viam em Jesus o preenchimento de alguns requisitos mínimos para que ele realmente fosse Messias. Veja, Cristo não era tratado por eles como Messias. Por quê? Porque eles esperavam algo que Cristo não foi. Eles esperavam um rei grandioso. Jesus era rei, mas Jesus nasceu numa manjedoura. Eles esperavam alguém que entrasse montado num cavalo com sua armadura dourada em Jerusalém para libertar Jerusalém dos romanos. Jesus ele entrou com veste simples montado num jumento. Então, assim, esse conceito de Messias, de Cristo, ele era um conceito avesso ao conceito da sociedade. Reino ele não invertido. era Oi? Reino invertido. Era um reino invertido. Ele não era um conceito popular, era um conceito diferente. E você percebe que esse conceito invertido de Cristo, ele estava presente na forma como ele vivia e especialmente estava presente na forma como ele ensinava. Então todos os ensinos de Cristo, a gente vai ver algumas coisas daqui para frente, trabalham bem essa ideia. Ele era um Messias que o povo precisava, mas não era o Messias que o povo esperava. E os seus ensinos também não eram necessariamente o que as pessoas esperavam, mas era o que as pessoas precisavam. Isso deve ter causado uma decepção terrível, né? Muita gente, porque você está esperando uma figura, de repente aparece um ser simples, amável, tipo, muito diferente do que foi idealizado. Nós comentamos até isso no último capítulo sobre... Cara, sei lá, é plot twist ou crossover Depende qual essa que é. Versão. Que, tipo, tá acontecendo um negócio na série e vai pro outro lado. Agora esqueci. Plot twist. Plot twist. Né? Tipo assim, a galera esperava um cara lá que vinha com roupa de rei, nas concepções, né, da época, e chega um cara totalmente simples e tal. E esses dias teve um evento no qual o Lucas foi tu que organizou aquele banner? Que tem a foto do mendigo. Gostaria que você, nosso ouvinte, se imaginasse. Tem uma foto do mendigo, para um lado, imagine um rosto. Para um lado tem a foto, um mendigo, e para o outro lado tem Jesus. Meio a meio, né? Meio a meio. E daí isso vai de encontro a esse verso que a gente leu, né? Quando fazer o bem ao próximo ali, ao necessitado, vai fazer bem a mim. Então, até, não sei nem como, eu gostaria muito de mostrar essa imagem, até para quem está assistindo no YouTube, mas dá um trabalho demais, mas assim, a imagem é fantástica, sabe? Dá uma conferida depois no Play na Lição, a gente coloca lá a imagem. O pessoal da edição aí, depois lembra de colocar essa imagem aí pro pessoal ver. E eu acho interessante, porque assim, se você olhar isso, Jesus ele trabalha com os necessitados, mas mais ainda, Jesus ele trabalha não só com os necessitados, mas também, e muitas vezes esses são os grupos, né, os desprezados. Deixa eu dar um contexto para você de um episódio interessante de alguns episódios que Jesus participou. Esse contexto ele envolve um problema muito anterior. Que problema era esse? A gente sabe que Deus ele sempre trabalhou para resgatar a humanidade. Ele escolhe lá um homem chamado Abraão, a descendência de Abraão cresce, uma nação. Moisés tira depois essa galera do Egito, liberta, eles então formam um povo. Beleza, até aí você conhece a história. Eles formam um reino. E esse reino ele dura basicamente 3 dinastias, que é sob o controle de Saul, de Davi e de Salomão. Até que depois de Salomão o reino divide. O reino divide, eu já expliquei isso no episódio anterior, com um reino para o norte, que era chamado de Israel, e um reino para o sul, que era chamado de Judá. O reino do norte tinha 10 tribos, o reino do sul tinha 2 tribos. A capital do reino norte era Samaria, e a capital do reino do sul era Jerusalém. Por que eu estou falando tudo isso? 722, os assírios vieram e destruíram Síria, mas eles fizeram isso de uma forma muito inteligente. Diferente dos babilônicos, como é que os babilônicos fizeram? Em 586, os babilônicos foram lá, destruíram Jerusalém e acabaram com tudo. E aí, 70 anos depois, o pessoal voltou, reconstruiu tudo de novo, para ser destruído pelos romanos no ano 70 da nossa era. Mas o fato é que em Samaria o processo é diferente, era uma outra nação conquistando. E quando os assírios eles atacaram, eles pegaram e eles fizeram uma tática muito interessante, que era assim, imagine que nós 4 aqui, a gente faça parte da mesma família, somos todos irmãos, e aí a gente é atacado pelos assírios, né? Nós somos do Reino do Norte, moramos em Samaria. E aí o que eles fazem? Seguinte, o Júnior e o Joe, que são irmãos, eu vou levar vocês lá para morar em outro canto do império. E eu vou trazer
2 fulanos aleatórios que vocês não conhecem para morar com vocês. E eles fizeram isso com toda a nação, eles misturaram, eles entravam numa cidade, tiravam parte da população da cidade, colocavam uma mistureba de gente, porque com isso eles não tinham identidade como povo, e sem identidade como povo eles não teriam força para criar uma rebelião e quem sabe no futuro derrubar o império. Era uma tática fantástica. E aí o que isso aconteceu? O pessoal de Samaria, os samaritanos, eles acabaram criando uma identidade muito misturada, misturando os preceitos corretos da fé israelita, que vale salientar isso. Nesse ponto já estava meio estragadona. Então, esses pontos deturpados misturaram com vários pontos pagãos. E isso deu origem ao povo que nos dias de Jesus era conhecido como os samaritanos. Portanto, e aqui é bem curioso isso aqui, um judeu, ele tinha um relacionamento com os outros judeus, ele tinha um relacionamento estranho com os gentios, mas um judeu odiava um samaritano. Tanto é que era o seguinte, se eu tenho que ir daqui, onde eu estou, para um lugar, e no meio do caminho eu tenho que ir em linha reta, passar por um terreno samaritano, pela Samaria, né, enfim, eu desvio, faço um percurso muito maior, mas eu não passo por ali. E aí quando você tem todo esse contexto, você olha para Jesus e fala o quê? Beleza, Jesus veio, é o Messias, como que Jesus se relacionava com os samaritanos? Tem pelo menos 3 referências que Jesus faz aos samaritanos. A primeira delas, João 4 fala que Jesus, um dia ele estava num poço, e aí os discípulos estavam ali azucrinando, como sempre, aí ele manda os discípulos atrás de, eu não sei se é água ou de pão, eles saem para fazer alguma coisa, e aí Jesus ele pega e fica sentadinho lá no poço, bem bonitinho. Daí a pouco quem chega? Uma mulher samaritana. E aqui tinham 2 problemas, Jesus ele era um mestre judeu, ela era uma mulher, e entenda aqui uma sociedade machista, onde um homem, um mestre, não conversava publicamente com uma mulher, nem mesmo a sua própria esposa. E aí é uma mulher e uma samaritana. Além disso, é uma mulher de reputação extremamente duvidosa. O texto fala que ela já teve vários maridos e estava numa relação esquisita. O que Jesus faz com ela? Jesus ama ela, Jesus alcança ela e transforma ela numa missionária. Quer outro exemplo? Jesus, quando vai para o céu, ele dá uma grande comissão. E ele fala o seguinte, vocês vão ter que pregar, vocês vão pregar primeiro para Jerusalém e depois para Samaria. Ele inclui Samaria no processo, no pacote, antes de ir para a Judéia. Isso tudo nos mostra como que Jesus ele se preocupava, acima de tudo, não só com as aparências, mas ele se preocupava especialmente em alcançar todas as pessoas. Mas existe uma história muito interessante, e esse é o terceiro relacionamento, digamos assim, de Jesus com os samaritanos, que é quando ele conta uma história onde o protagonista é justamente um samaritano. E o que vocês acham dessa história? Já ouviu falar dela? A história do bom samaritano? Vamos traçar alguns comentários. O Joe já quer falar aí, eu já... Não, é que a gente vê geralmente essa história como uma historinha de criança, né? Ah, que bonitinho, o carinha foi lá e ajudou alguém que estava precisando na estrada. Mas a gente não tem essa imersão no texto de como era esse fato histórico da questão do ódio pelo vizinho e também de não ajudar o carinha. Ele estava semi-morto aqui, a Bíblia diz, né? É que eu ia citar aqui, Joe, o exemplo de Brasil e Argentina, mas isso é balela que acontece. Não, é balela. Sabe o que era o tratamento? Era Coreia do Sul, Coreia do Norte. Era exatamente o que acontecia, sabe? E aí, era ódio de morte mesmo. O negócio era recíproco. Tem uma história que conta que, eu não sei exatamente que ano, mas ali pelos dias de Jesus, eu acho, se eu não estou enganado, que os judeus eles tinham um templo em Jerusalém, um templo sagrado. E aí, eu não sei por que razão, motivo, circunstância, amanheceu num dia bonitinho lá, quando os sacerdotes chegaram no templo, estava empesteado de ossos jogados ali dentro. O que foi isso? Foi uma ação em que os samaritanos vieram e começaram a tacar osso assim por cima. Chega a ser cômico o negócio, eles vão jogando ossinho lá, e tanto é que é o seguinte, entrava judeu no templo, entrava gentil até uma altura, mas não entrava samaritano. Então o negócio era, eu digo mais, Michel, é pior ainda do que rolava entre as 2 Coreias ali. Do que rola, né? Que ainda rola. Essa história mostra pra gente que é a maior dificuldade que a gente tem que enfrentar, né? Porque Jesus está falando aí pra gente amar o inimigo, amar aquele que eu odeio, né? É até interessante amar quem eu odeio, ou seja, aquela pessoa que eu tenho repulsa, que eu não quero perto de mim, mas eu tenho que amar e servir ele. Eu acho que isso é uma dificuldade tremenda. Se alguém faz alguma coisa para você, a tua primeira reação é querer revidar. Dá o troco, né? A vingança, né? E você ter que tratar bem aquela pessoa que você não suporta, que você não gosta. Isso é a maior dificuldade que a gente tem que lutar contra nós mesmos. É um dos piores espinhos, né? Nós
tipo, dar o braço a torcer e tirar o nosso orgulho e falar, não, eu vou tratar bem essa pessoa, por mais que ela esteja sendo totalmente errada comigo, eu não gosto dela, mas vamos dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Assim, Se 70 você vezes parar 7. para pensar, 70 é vezes muito 7. fácil falar que a gente precisa ser perdoado. A gente gosta de ser perdoado, mas, cara, vai falar para você amar os outros e perdoar os outros. Perdoar é difícil. Perdoar é difícil. O texto que eu mencionei aqui, que a gente está conversando aqui, é da parábola do bom samaritano, ele está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10. Eu vou pedir para o meu amigo Joe, que eu acho que está até com ele aberto. Nosso leitor oficial. Nosso leitor oficial da Bíblia aqui, do verso 25. Então, Lucas, Evangelho de Lucas, Evangelho espetacular, com um nome lindo e maravilhoso. Evangelho de Lucas, repito mais uma vez, Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37. Então, esse livro aí. Versículo 25, então. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você entende? 2 perguntas, né? O homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas atravessou e passou longe. Então veio o samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Desses 3, você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Se você parar para pensar, nós temos só fazer algumas considerações antes de vocês comentarem. O episódio ele nos traz 4 personagens, né? Fora o dono da hospedaria. Você tem, dos 4 personagens, você tem um samaritano e 3 que são judeus, que são israelitas. E quem que é o mocinho da história? Jesus é até interessante, né? Quando ele conta essa história, ele está contando para um público de judeus, composto por israelitas. Outro detalhe, o sacerdote e o levita, quando Jesus conta essa história, eles estão presentes na plateia, ou seja, eles estão ouvindo também. E diferente, por exemplo, da parábola do rico e Lázaro, que é uma parábola fictícia, onde Jesus ele conta uma história, que você sabe, uma parábola não necessariamente ela precisa ser real. Essa história do bom samaritano era um negócio que tinha acontecido há não muito tempo. Então, assim, ele conta para um público que conhecia as pessoas, inclusive as pessoas envolvidas estavam ali, e o herói da história era um samaritano. É minimamente interessante você pensar o comportamento do samaritano, porque ele passa, e quando ele vê o cara lá praticamente morto, havia uma certeza, pela região, aquele cara ele era o quê? Um samaritano ou um judeu? O cara que estava lá, jogado no chão. Judeu. E o que faz? Bom, eu não sei se o cara, numa situação inversa, ele me ajudaria, mas eu vou ajudar. Já parou para pensar Independente de quem seja. Independente de quem seja. Já parou para pensar como que às vezes a gente mede a nossa forma, o Júnior comentou aqui agora da questão do tênis, né? Mas já parou para pensar como que às vezes a gente mede o nosso nível de bondade, dependendo da forma ou de quem é a pessoa que a gente vai ajudar? Não, eu vou ajudar, mas é porque ele merece. Não, ponto aqui, o samaritano provavelmente ele raciocinou. Ele não iria me ajudar se estivesse no meu lugar, mas ainda assim eu quero fazer isso que é certo. E ele cita mais 2 personagens na parábola, né, que é um sacerdote e um levita. Um levita tipo um júnior da vida, né, era um músico. Não só isso, mas uma das funções que ele executava era de música. E o sacerdote... Agora tu levantou a bola dele. Levita, velho. É o cara, né? Cara. E tinha um sacerdote, que era tipo um líder religioso. E os dois dão uma baita uma ignorada. O sacerdote é pior ainda porque ele ignora, na cara dura. O músico, ele ainda vai dar uma olhada.
Mas Esses os músicos dois, são arrogantes. Não. mesmo. Vai dar uma olhada Nem pra ver como é que tá, todos, né? nem todos. Deixa eu chutar o cadáver aqui, né? Pra Eu ver. não sei te dizer alguém que não é aqui, mas não vou te lembrar agora, mas nem todos. Entendo. Bom, o que a gente tira? O que vocês acham? O que a gente consegue tirar dessa parábola de todos esses detalhes? Eu acho que aqui Jesus quis mostrar pra gente que, às vezes, aquela pessoa que eu repudio, que eu considero meu inimigo, que eu odeio, ele tem mais bondade, mais amor no coração do que eu. Né? E isso aqui é um tapa na cara. Isso aqui é um tapa na cara. Né? Ó, você tá julgando o cara, tá recriminando o cara, mas olha quem é ele. Olha quem é ele. Quantas vezes, né, na nossa vida, no dia a dia, a gente já deve ter acontecido isso. Coisa que a gente não faria por alguém, mas alguém já fez pra gente. Né? Eu lembro uma vez que aconteceu uma situação comigo aqui, eu não vou entrar em detalhes, mas eu fui tripudiado por uma pessoa. Eu pensei, um dia eu vou poder me vingar. Ele vai precisar de mim e eu não vou ajudar. Infelizmente, a pessoa precisou de mim. Só que passou anos, né, eu já tinha perdoado e tal, eu acabei ajudando a pessoa. Mas assim, né, a gente vê essas histórias e fica pensando, puxa, como eu sou ruim, né? Como a gente é mal. Sim. E uma história dessa é um soco na cara. O meu inimigo, né, Jesus está mostrando aqui, pô, o cara que eu odeio, o cara tem mais amor no coração do que eu. Ele tá no reino e eu não, né? Ele está no bem reino isso. e eu não. Cara. Eu tô lutando para ir pro reino, mas eu tô fazendo tudo errado. Ele O tá pior- fazendo certo pelos motivos certos. O pior eu tô fazendo errado pelos motivos errados. O pior é, às vezes a gente acha que tá no reino, mas não tá. Porque a gente acha que tá fazendo coisas dizentes com as características do reino, mas tá fazendo totalmente errado. E tem na pauta aqui uma frase muito interessante que a gente tem, uma pauta interna para nos organizar, que fala: Cristo ensina que não damos aos outros o que eles merecem, mas o que eles precisam. Complementa aí, Joe. Jonathan Duff, página 99, de algum livro. Os cenários descritos por Jesus eram experiências comuns para muitos que o ouviam. Esses ouvintes eram muitas vezes agredidos violentamente por seus superiores ou senhores. Muitas vezes ficavam endividados e perdiam sua propriedade para os proprietários das terras e credores. Muitas vezes eram pressionados pelos soldados romanos e forçados a trabalhar arduamente. Jesus ensinou o povo a responder com integridade, a tratar os opressores melhor do que eles mereciam e, ao fazê-lo, a resistir à perda de sua humanidade. Hoje em dia a gente vive numa sociedade, Show. e eu quero resumir esse primeiro ponto nosso Baita. nesse comentário. A gente vive numa sociedade hoje complicada, onde você não consegue, praticamente, você não consegue ter um ponto de equilíbrio, porque você logo é taxado como estando, independente do assunto aqui que você pode imaginar, tendo um extremo ou outro da opinião. E os extremos são igualmente errados. Essa semana, inclusive, eu passei por uma sessão, que eu comentei aqui com os colegas antes da gente começar, em que eu externalizei uma opinião em relação a um problema aí moderno que eu percebi. E a criatura veio, e assim, você sabe, né? Hoje em dia uma das pragas que existem na atualidade, antigamente era gafanhoto, hoje se chama Facebook. Porque dá voz, e com perdão da palavra, dá voz para muito... vamos pensar aqui num termo bonitinho, né? Muitas pessoas sem caráter, sem coragem, sem ética, sem escrúpulos, que não fariam isso ao vivo, mas que fazem isso no Facebook. Aliás, dá Mascarado, coragem né? para muita É, gente, mascarado. né? Ele dá uma falsa coragem. E aí eu lembro que o cara até me ofendeu com força ali. O ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Hoje em dia é o seguinte, o pensamento é que se você, Júnior, pensa diferente de mim, então você automaticamente está errado. Eu me considero certo, então você é mal. Veja, Jesus ensina um negócio às avessas. Jesus diz o seguinte, na época que Jesus está contando isso, era natural um judeu estar andando, um soldado romano ir lá bater nele e falar, então agora tu está indo para onde? Não, estou indo para lá, para a direita. Não, agora tu vai para a esquerda e tu vai me ajudar a levar esse negócio muito mais longe da tua casa. O que Jesus fala? Beleza, tu vai levar. Eu acho muito interessante essa citação que você leu, Joe, porque o final dela, ela mostra um negócio muito simples. Quando você dá à pessoa o que ela merece, você literalmente entra num processo de perda da sua identidade, da sua humanidade. Mas quando você reage diferente, como o próprio Cristo reagiria, como por exemplo, quando ele estava lá sendo julgado, a galera meteu o tapa no rosto e perguntava, adivinha quem tirou o tapa? Jesus ele não fez nada. Por quê?
porque você não reage ao ódio com a mesma proporção de força, você não reage à violência com a mesma proporção de violência, você reage não como as pessoas merecem, mas mais uma vez como as pessoas precisam, porque é dessa forma que Cristo trabalha conosco. A ideia do soldado, né, que foi cortada a orelha, vai lá e cura, e ele está sendo preso ali, mas não, tem um tempinho aqui para curar esse camarada. Às vezes a gente é muito mais, eu gostei desse exemplo, como Pedro, a gente quer, não, eu vou fazer, assim, como se os Maquiavel, né, que fala que os fins justificam os meios. Não, eu vou ter que cortar a orelha dele aqui, mas é para defender Jesus. Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, você está louco? O que você está fazendo? Não aprendeu nada, cara. E realmente, não tinha aprendido nada. 3 anos e meio. Jesus vai lá, cata um pedacinho da orelha e coloca de volta. E aí, o que Cristo ganha com isso? Ele é preso. Entende? Então, Cristo ensinou isso de uma forma poderosa. A gente não dá aos outros o que eles merecem, a gente dá aos outros o que eles precisam. E o próprio Jesus ensina isso. Eu acho que um dos textos que mais exemplificam isso, a gente não vai ler aqui para ganhar tempo, mas é o conhecidíssimo Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus ele introduz de uma forma brilhante quando ele coloca algumas características que entram justamente em sintonia com isso que a gente está conversando. Abre para a gente, Joe, lá em Mateus 5, ele fala de algumas características, de alguns grupos que aparentemente eles estão sofrendo hoje, por consequência de N fatores. Quais são esses grupos? A partir, se eu não me engano, do verso 3. Só citar eles. Eles são os pobres de espírito, as pessoas que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça. São os misericordiosos, os que têm coração puro, os que promovem a paz e aqueles que são perseguidos por causa dessa justiça. É interessante você perceber que todos eles, para todos esses grupos, que, imagina, você não está numa boa situação se você está sendo perseguido, você não está numa boa situação se você está chorando, se tu é um pobre de espírito. E é como que Jesus introduz cada um desses grupos. Ele fala o quê? Vocês Nossa, são coitado felizes. de você. Ele fala o quê? Felizes são. Vocês são felizes. Como que a gente consegue, Júnior? Você mexe com música aí, música ela é capaz de nos evocar vários sentimentos aí, várias sensações aí, mas como que você consegue ser feliz, por exemplo, chorando? Você está chorando? Nossa, você é um cara muito feliz. Como que a gente consegue lidar com isso? Eu acho que às vezes, né, quando a gente reconhece que a gente não é nada, a gente chora por isso, chora pelo pecado. Eu estou reconhecendo a minha necessidade, né, que eu preciso me voltar para Deus, eu dependo de Deus. Eu acho que isso é o ser feliz, né, porque eu estou reconhecendo o meu pecado, quem eu sou, que eu não nada na verdade. Né? A gente se alegra completamente dependente de Deus. A gente se alegra em Deus nas situações ruins, né? Exatamente. Então eu acho que aí é o ponto, né? Então nós somos pobres de espírito. Nós estamos buscando a cada dia ser menos pobres. Não, e assim, nós por isso que os mais experientes sempre vão dar a morte ali pra nós, tipo, ó, faz isso aqui porque vai dar certo e tal, porque eu já passei por isso. Quanto mais vivência a pessoa vai tendo, mais experiência, né, redundante, vai ter. A pessoa vai ter. Onde que eu quero chegar com isso? Jesus Cristo, antes de proferir o Sermão do Monte, ficou 30 anos observando a sociedade. 30 anos, até ele chegar lá no monte e falar o que ele tinha que ser falado. Ele foi um estudioso, né? Sim, um verdadeiro estudioso antropólogo, das pessoas. ele chegou Estudo de caso. Né? Não, Jesus ele fica no anonimato vários anos e aí sai lá, tem até alguns textos que falam, mas peraí, você não é o filho do carpinteiro? Por que ele está falando isso? Isso é interessante porque o pai de José, o José, o pai de Jesus, ele era um cara, não era, frustrar teus sonhos aí, ele não era carpinteiro, tá bom? Ele estava mais para pedreiro, mas não carpinteiro, não existiam carpinteiros naquela região. E aí, Jesus é o filho do carpinteiro, filho do pedreiro. Cara, quem que você é, Jesus? Jesus pega e manda um sermão do monte igual esse. É interessante que se você parar para pensar, a gente está aqui na nossa reta final já, mas o sermão do monte, essa introdução, a sessão dos felizes, dos bem-aventurados, ela basicamente mostra um objetivo de Jesus. Tudo isso aqui, como por exemplo os pobres de espírito, uma referência não aos pobres de recurso financeiro, mas aqueles que sentem suas necessidades espirituais, tudo isso aqui Jesus está falando. Eu quero salvar essa galera do pecado. Mas como que Jesus ele propõe uma metodologia? O objetivo é salvar a galera do pecado. Ele vai morrer. Mas ele inclui a gente no processo. E é interessante que ele inclui isso aqui logo na sequência. Joe, lê pra gente ali. No mesmo capítulo ainda, né, de Mateus capítulo 5, a partir do verso 13 até o verso 16.
Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez. Será jogado fora e pisado pelo... Era uma pergunta. Será jogado fora e pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Jesus diz, vocês são o sal da terra. Aí eu te faço uma pergunta, qual que é a função do saleiro? Nenhuma. Aí beleza, o sal tem que estar misturado com a comida para dar gosto. Se você põe pouco sal, o que acontece com a comida? Fica insossa, você precisa pôr um pouco mais. Agora joga o saleiro inteiro na comida. Quebrou. Mais uma vez, você não tem que ser uma pessoa de extremos, você precisa ser uma pessoa equilibrada. Só que Jesus fala mais, você é o sal da terra e o que mais que ele diz? Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Diz os estudos que Jesus aqui conversando com o seu público, eles estavam ali, claro, talvez perto do pôr do sol, e na região, era uma região onde eles viam os montes longe. E agora, como a luz estava diminuindo, Jesus ele aponta para uma cidade que havia construída ali próxima, não me lembro agora o nome dessa cidade, mas ele fala, tá vendo aquela cidade? Tá bem longe, vocês não viam ela de dia, mas agora vocês estão vendo. Sabe por quê? Porque é impossível esconder uma cidade edificada sobre o monte. A luz dela chega até nós. E aí ele continua a aplicação. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar para que todos as vejam e louvem seu Pai que está no céu. Bom, galera, eu acho que tudo isso a gente pode fechar num ponto muito simples. Jesus ele tem uma necessidade no seu trabalho de resgatar os necessitados, porque todos nós somos necessitados. Varia para mim e para você que está nos ouvindo, para você que está aí no YouTube nos assistindo, não é a tua intensidade, a tua necessidade que é mais importante que a do outro, não. Todas são importantes. E Jesus quer trabalhar suprindo, mas não com aquilo que eu e você queremos, mas com aquilo que eu e você precisamos. E é tão lindo, eu me emociono quando eu penso nisso. É tão lindo quando você percebe que nesse processo maravilhoso de resgate do homem, Jesus vai lá e fala, beleza, eu quero salvar a galera, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, mas nesse processo você é sal da terra, Júnior. Você, Michel, é luz do mundo. Nós somos parte desse processo, um processo que os anjos gostariam de estar fazendo parte, mas que ele nos dá essa maravilhosa oportunidade para a gente poder beneficiar outras pessoas. É até um privilégio e muitas vezes a gente abre mão de fazer isso, né? A gente quer ficar dentro do saleiro. A gente está deixando de ser luz para alguém. O que importa, na verdade, é vir com a melhor roupa na igreja. Obesos espirituais, né? Exatamente. Nossa a gente está Senhora. muito concentrado aqui, um salgando o outro, todo mundo salgado. E muita gente aí precisando de tempero, precisando de luz. Daí E a se gente atrapalha, abre mão. aí dá as tretas desnecessárias, ficam justificando, criticando a roupa de quem falar na frente, falar alguma coisa, quem falar na frente cantar, aí fica um verdadeiro saco, né? Desculpa o desabafo aqui, mas que saco. Eu acho o seguinte, quem está ocupado em ser luz, em ser sal lá fora, não tem tempo com essas picuinhas aí. E Júnior, antes Perfeito. da gente fechar, eu só quero comentar uma coisa. O Júnior, como ele comentou no início, ele é maestro, ele faz um trabalho magnífico aqui junto com uma equipe fantástica com o coral. E o título do coral, o lema do coral é Somos Luz. Júnior, para a gente finalizar, o que vocês querem dizer, diante de tudo isso aqui, o que vocês querem dizer quando você sai com o coral numa rodoviária, num dia frio, como um dia eu acompanhei vocês, o que vocês querem dizer Somos Luz? Muitas vezes que a gente estava com o coral cantando no terminal de ônibus, na praça, a gente vê pessoas chorando durante as músicas, né? E alguns de nós, de repente, senta do lado da pessoa, abraça, começa a conversar, e a pessoa fala que naquele momento, naquele dia, ela está passando por uma tribulação, por uma dificuldade, talvez esperando alguma resposta, e de repente ela se depara com uma mensagem na música que vai de encontro com o que o coração dela está precisando ouvir, né? Então, se naquele dia a gente ficasse concentrado aqui no saleiro, nós teríamos deixado de ser luz na vida daquela pessoa, né? A gente não consegue fazer diferença na vida de todo mundo, mas em quem a gente puder fazer a diferença, né? Eu acho que aí está a alegria. Legal demais. Então é isso, né? Temos que encerrar. Gostaria de comentar alguma coisa, Gil? Só para despedir. A questão do Sermão do Monte é muito interessante. Praticar ele é viver no reino. Se você está querendo ir para o céu, pratica o que está escrito no Sermão do Monte. Essa é a vida no reino. Essa é a vida no reino. Traz o reino do futuro que você quer viver para o reino do agora, que
que você viverá na eternidade. Perfeito, então eu vou já me despedir aqui. Uma boa semana, uma boa atividade que você estava fazendo e parou para nos escutar. Até mais. Valeu, galera. E eu quero agradecer aqui mais uma vez ao Júnior por ter aceitado esse convite e estar com a gente. Que Deus abençoe vocês e que vocês tenham uma ótima semana. Eu que agradeço vocês aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui discutindo, né, sobre Cristo. E um grande abraço aí para a galera, que a nossa conversa aqui possa fazer efeito positivo na vida de quem vai ouvir.